E aí, galerinha desbravadora, preparados para mais uma especialidade? A especialidade de hoje é de sistema respiratório e o primeiro requisito dela nós vamos aprender quais são todas as partes, todas as estruturas e como elas funcionam, o que elas fazem do sistema respiratório. Vamos lá? Então, pessoal, nessa imagem, nesse vídeo que vocês estão vendo, nós temos o sistema respiratório humano completo. O sistema respiratório, ele é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Esses três últimos, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, eles formam o pulmão. As cavidades nasais, que são essa partinha onde a setinha está mostrando, são constituídas por duas cavidades que são separadas por um septo, que se iniciam nas narinas, ou seja, no nariz, e vão até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas células sensoriais que são responsáveis pela percepção do cheiro, ou seja, essas células que percebem o cheiro. Além disso, existem também células de pele que revestem essas cavidades. As células epiteliais que revestem essas cavidades são responsáveis por produzir muco, que é uma substância que umedece as vias respiratórias e garante que algumas partículas fiquem retidas e não entrem no sistema respiratório. Os pelos do nariz, juntamente então ao muco, funcionam como verdadeiros filtros. A faringe, ela é uma estrutura musculosa comum do sistema digestório e também respiratório. Ela é um canal muscular membranoso que se comunica então com o nariz e a boca, ligando então o nariz e a boca à laringe e ao esôfago. A faringe, ela também tem a função de fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema então respiratório e digestório. Durante o percurso, o ar e o alimento, eles nunca se encontram, devido aos mecanismos que bloqueiam a entrada de cada um em suas vias erradas. A laringe é essa região dilatada formada principalmente por cartilagem que liga então a laringe à traqueia. Essa região apresenta uma proeminência mais acentuada em homens, que forma então o chamado pomo de Adão. A laringe, ela exerce também uma função respiratória e fonatória, ou seja, o som ele é produzido nesse órgão. Ela pode ser dividida em três compartimentos diferentes: a subglote, a glote, que é localizada na porção final da laringe, e a supraglote. É na glote que estão as cordas vocais pequenas, pregas que vibram com a passagem do ar e fazem parte do aparelho fonador. A mucosa da laringe, ela forma dois pares de pregas. O primeiro par superior, ele constitui as falsas cordas vocais ou pregas vestibulares. O segundo par inferior, ele forma as cordas vocais verdadeiras. Então, quando o ar passa pela laringe, os músculos podem se contrair, modificando a abertura das cordas vocais e produzindo sons. A epiglote, ela é uma pequena porção de cartilagem que lembra uma pequena porta. Ela está localizada logo atrás da boca, lá no comecinho da laringe, e ela está fixada ao osso hioide e à cartilagem tireoide. A função principal da epiglote, como eu já disse para vocês no vídeo anterior, é garantir que o sistema respiratório não seja obstruído por alimentos. Assim sendo, ao engolirmos, a epiglote ela fecha a passagem da laringe, sendo pressionada contra ela. Essa movimentação garante que o alimento não siga em direção à traqueia, mas continue seu caminho em direção ao esôfago, que fica aí pertinho, logo atrás. Vale destacar também que a epiglote ela impede apenas a passagem de líquidos e sólidos.
ou seja, ela não compromete a passagem de substâncias gasosas, então ela não prejudica a nossa respiração. Mas e quando engasgamos? A epiglote, algumas vezes, ela não consegue realizar adequadamente sua tarefa, permitindo então que o alimento passe para o sistema respiratório. Quando o sistema respiratório ele é obstruído, ocorre então o engasgo. Para evitar consequências mais graves, nosso corpo procura formas de retirar esse corpo estranho. É nesse momento que ocorre a reação da tosse, uma forma de o corpo tentar liberar a passagem de ar e evitar o sufocamento. É importante destacar também que glote e epiglote não são termos que podem ser utilizados como sinônimos. Enquanto epiglote refere-se à estrutura cartilaginosa na entrada da nossa laringe, o termo glote refere-se ao espaço existente entre as duas pregas vocais. E agora nós vemos no vídeo a traqueia. Ela é um órgão tubular, cilíndrico e cartilaginoso. Está localizada entre a laringe e os brônquios e ela também faz parte do sistema respiratório. Sua função é filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-los aos pulmões. A traqueia, ela mede de 10 cm a 15 cm de comprimento e tem cerca de 1,5 cm de diâmetro, isso quando está adulto. Inicia-se logo após a laringe, ou seja, ela começa na laringe, ela desce pela parte central e anterior do pescoço e termina atrás da parte superior externa no tórax, na altura da quinta vértebra torácica. Ela bifurca-se e une-se então aos dois brônquios em uma área denominada carina. Suas partes anterior e lateral, elas são rígidas, pois elas são constituídas por cerca de 16 a 20 anéis cartilaginosos em forma de C e unidos por um tecido fibroso denominados cartilagens traqueais. Sua parte posterior é chamada de parede traqueal e ela não apresenta anéis e é constituída por um tecido muscular liso, por isso tem grande capacidade móvel que acompanha os movimentos dos pulmões. A parte interna da traqueia ela possui cílios e muco, responsáveis por umedecer e purificar o ar antes de levá-lo aos pulmões, protegendo o organismo da entrada então de poluentes e micro-organismos, como vírus e bactérias. Agora, nós temos os brônquios. Os brônquios, eles são estruturas tubulares, flexíveis e elásticas, que ligam a traqueia aos pulmões e têm a principal função de encaminhar o ar a esses órgãos. Eles fazem parte, então, do aparelho respiratório, juntamente com todas as outras partes que a gente já falou aqui para vocês no vídeo. Após os brônquios, nós temos os bronquíolos, que é a subramificação de menor calibre, ou seja, menor da árvore brônquica. Eles penetram nos alvéolos pulmonares, que por sua vez realizam as trocas gasosas. Nos bronquíolos não existem anéis cartilaginosos e nas paredes deles só existem fibras musculares lisas. E a função dos bronquíolos é transportar o ar que respiramos até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose. E na extremidade dos bronquíolos são encontradas então pequenas bolinhas que formam os alvéolos pulmonares. Essas estruturas de paredes finas apresentam uma grande quantidade de vasos sanguíneos que as revestem. É nesse local que ocorrem então as trocas gasosas, que é um processo conhecido como hematose. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio ele se difunde para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico presente no sangue dos capilares ele vai para o interior dos alvéolos. A hematose, então, ela consiste na difusão dos gases, na separação deles, devido ao diferente grau de concentração de cada um. E agora, para finalizar, nós temos os pulmões. Eles são órgãos que fazem parte do sistema respiratório e exercem um importante papel no processo de trocas gasosas.
Cada pessoa apresenta 2 pulmões, que estão localizados na caixa torácica à direita e à esquerda do mediastino, que é o espaço existente entre os 2 pulmões. Essas estruturas apresentam então um formato cônico, com uma base inferior, um ápice superior e 2 faces, a costal, voltada para as costelas, e a medial, que é voltada para o mediastino. Os pulmões são 2 estruturas esponjosas que apresentam esse aspecto em virtude da presença de pequenas bolsas que se assemelham a favos de uma colmeia. São os chamados alvéolos pulmonares. Estima-se que nos pulmões existam em média 300 milhões de alvéolos. Eles apresentam uma vasta rede de capilares, o que constitui o local ideal para a realização das trocas gasosas. Ao redor das estruturas esponjosas, observa-se a presença de uma membrana, chamada de pleura. Essa membrana reveste internamente a cavidade torácica e externamente os pulmões, recebendo o nome de pleura parietal e pleura visceral. Vale destacar que uma pleura mantém continuidade com a outra. Entre a pleura parietal e a pleura visceral existe um espaço que apresenta um líquido. Esse líquido garante o deslizamento de uma pleura sobre a outra no momento em que o pulmão enche-se e libera o ar nos movimentos respiratórios. Outra curiosidade também é que o pulmão ele apresenta coloração rosada quando a pessoa é jovem e coloração mais escura com a idade, em razão principalmente da poluição atmosférica e do contato com o cigarro. Os pulmões, por serem ricos então em alvéolos, são essenciais para a ocorrência da hematose, que é o processo de trocas gasosas. A hematose ocorre quando o oxigênio proveniente então da respiração, ele passa para o sangue presente nos capilares sanguíneos que envolvem os alvéolos e o gás carbônico presente no sangue vai então para o interior dos alvéolos, como já disse no vídeo anterior. Essa troca gasosa garante que todas as células recebam o oxigênio necessário para a realização da respiração celular, além de eliminar o que foi produzido nas atividades celulares e não é mais necessário. E aí, pessoal, gostaram dessa especialidade? Esse foi o primeiro requisito da especialidade de sistema respiratório. Fiquem de olho que nos próximos vídeos nós vamos explicar mais um pouquinho sobre os outros requisitos, tá bom? Tchau, pessoal!